Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo 2019, 2025, 2026. Ontem nós falamos sobre o movimento correlato de 2019 com o movimento atual. Movimentos que se assemelham graficamente, movimentos que se assemelham com base no sentimento e também com base na política monetária. E muitos perguntaram, e as altcoins? Como elas se movimentaram em 2019 e como elas podem se movimentar se o Bitcoin agir da forma que foi apresentada ontem. Eu vou te mostrar tudo de forma bem objetiva e direta, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes eu vou te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um de novo, e a esmagar aquele like que ajuda muito o canal a crescer. Temos conteúdos diariamente e esses conteúdos são cumulativos. Por isso estou fazendo um link com o vídeo que eu gravei no dia de ontem, que conversa muito bem e é um complemento do vídeo que eu gravei no último sábado. É vital que você acompanhe diariamente para ter total compreensão do que a gente está apresentando. Então, eu aguardo a sua inscrição e os seus likes, não apenas nesse vídeo, mas nos vídeos anteriores. Mas é claro que a gente vai recapitular de forma bem rápida o que falamos no vídeo de ontem. O Bitcoin está agindo com um movimento que, sim, traz uma correlação muito interessante com 2019. Topo local em apatia, zero interesse do varejo, Banco Central norte-americano, Fed, encerrando o QT, iniciando compras de títulos antes de um QE agressivo e o sentimento de medo extremo diante de quedas agressivas que vimos em 2019 e que não por uma coincidência casam com os movimentos recentes do mercado cripto. Então a gente tem uma correlação muito grande com bases muito sólidas. E nós temos sim máxima atenção aos movimentos que se seguiram em 2019 e podem se apresentar para os próximos meses, dias, semanas e meses. Eu fui extremamente enfático. Não estou aqui trazendo a bola de cristal, tentando adivinhar os movimentos. Eu estou fazendo um estudo e correlacionando os momentos que são muito semelhantes para que a gente tenha considerações e cenários. E se a gente conhecer os diversos cenários, o que a gente pode fazer? Se preparar. É o que eu sempre busco apresentar. Conteúdo com base sólida, cenários diversos, para que a gente possa, no pior cenário possível, estar pronto. E aí o pior cenário possível não fica tão ruim. Por quê? Porque quando você se prepara para este pior cenário, você já estará com um sorriso no rosto, caso ele venha a acontecer. Então, é justamente este o nosso objetivo. E olha só, a gente está de olho no curto prazo e no macro. Macro, médio e micro. De que forma? O macro segue bullish. Eu venho falando que o macro segue bullish. Por quê? Porque a estrutura mensal ela se mantém bullish, alta, fundos ascendentes. O macro segue em bull market. Só que o micro está enfrentando desafios importantes. E qual é o primeiro desafio? O primeiro desafio para que a gente comece a olhar para o curtíssimo prazo em tendência de alta é vencer esta faixa, 94.600. A gente foi uma vez, foi duas. Ontem a gente teve uma movimentação de baixa e rejeição. E hoje a gente tem mais uma movimentação de baixa nesta que é uma resistência de curtíssimo prazo muito importante. Então a gente tem esta LTB que serve como resistência para todos esses topos descendentes e a gente tem a resistência do pivô de alta. Se a gente vencer esta área confirmadamente,
a gente tem um pivô de alta. Então esse é o primeiro desafio. Não conseguiu vencer? Vamos olhar para o que aconteceu justamente em 2019. A gente não conseguiu vencer, foi buscar um fundo duplo e aí sim a gente teve um rompimento, aceleração e rally para buscar aquela média de 200 dias. Eu venho alertando, e eu fui enfático ontem mais uma vez, que eu venho alertando sobre bases de preço mensais com recuperações. A preocupação do investidor não deve ser na correção, e sim no movimento de pullback. Por quê? É neste momento que a gente valida ou uma correção maior ou um rompimento e continuidade de alta. No macro, quanto a gente segue formando fundos ascendentes, no mensal a gente segue uma estrutura de alta e a maior probabilidade é a continuidade de alta. Mas é aqui que se testa este movimento macro. E é aqui que a gente vai ficar de olho. É neste movimento que a gente estará atento. Olha só, movimento que em 2019 levou a uma rejeição, uma pernada inferior, fundos duplos, e aí sim a gente começou uma aceleração. Isso casa com o quê? Isso casa com o cenário que a gente mostrou lá em 2019, que foi, vamos recapitular, porque recapitular é viver. Fim do QT, tivemos o fim do QT, check. Queda, início de compras de títulos, começou hoje as compras de títulos. Aquele gráfico em azul é justamente este movimento. Luan, mas nós tivemos um crash que veio de um cisne negro. Olha o cisne negro aqui. Entendo que este é a maior probabilidade, é o cenário mais plausível? Não, como a gente apresentou ontem, a gente tem vários mecanismos para uma injeção de uma liquidez, um QE lambo. Então eu olho para o crash, não de uma forma plausível, mais provável, embora exista, mas ainda assim não considero este cenário, considero uma seguida movimentação para aí sim injeções maiores a partir do próximo ano. Sim, é isso, porque esse ano a gente já está chegando ao fim. Então a gente não espera uma alta de 500% em 2 semanas. Não adianta tentar falar em fantasia, porque a gente não está aqui para isso. Tá? Então, a gente segue num movimento como este, aqui, formaria os fundos e a injeção de liquidez para estas áreas. Perfeito. Foi isso que eu apresentei ontem. Por gentileza, confira o vídeo do último sábado, eu vou deixar aqui na descrição. Confira o vídeo de ontem e lembre-se, esse não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde eu apresento com base em dados, com base em estudos, com base em análise de probabilidade, aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, fora os alertas, que são feitos com muita base sólida. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas, se a gente tem este movimento em potencial, o que eu que tenho altcoins, e este pode ser o seu caso, eu tenho 50% do meu portfólio em altcoins, posso considerar. Entenda, eu não estou trazendo uma movimentação de bola de cristal, não é que isto vai acontecer. Eu quero sim trazer um estudo para que você possa avaliar, e esse estudo é correlacionado ao movimento de 2019, movimento de sentimento, tá? Então a gente tem um topo local em apatia, zero interesse do varejo, por isso as altcoins estão se movimentando dessa forma, e a gente tem o mesmo cenário de política monetária. Entendido? Não é uma indicação de que vamos subir, vamos cair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É um estudo. Por que eu me repito às vezes? Por que eu falo devagar? Por que eu faço questão
de ser o mais claro possível, porque algumas pessoas não conseguem compreender e algumas pessoas estão buscando a resposta milagrosa. Vai subir, vai cair, é bear market, é bull market. A gente não fica trabalhando engessado, a gente trabalha como investidores, avaliando os cenários, olhando para o macro e entendendo como a gente pode surfar nesses cenários diversos, perfeito? Então, entenda isso para que a gente possa ter uma comunicação transparente e que seja fluida. E se você tiver dúvida, por gentileza, comenta aqui embaixo, que aí eu faço questão de te responder as dúvidas que aparecerem, perfeito? Mas sem mais delongas, para de enrolar, aparece o João Kleber. O que aconteceu com Others e Total 3ES? Others é o market cap total excluindo as top 10, ou seja, são as altcoins fora do top 10, as altcoins menores. E o Total 3ES é o market cap total excluindo Bitcoin, Ethereum e stablecoins. Então aqui tem Solana, XRP, BNB e companhia, perfeito? Veja o que aconteceu. Aqui, movimento recente de baixa. Esse movimento é o mesmo movimento de 2019. Antes do QT e logo depois do QT, a gente teve este movimento. Começaram as compras de títulos por parte do Fed. Então a gente teve uma aceleração, não tivemos uma quebra de estrutura, buscamos um novo fundo duplo, aceleramos junto com a aceleração que o Bitcoin apresentou e não conseguimos confirmar fundo duplo para aí sim ter uma aceleração no começo de 2020 e a injeção de liquidez agressiva, que levou a uma movimentação também agressiva para o Others. Nossa senhora, este cenário é o cenário que nós veremos? Não podemos colocar que este será o cenário que nós veremos, não. Por quê? Porque a gente não tem cravado uma injeção de liquidez no estilo Lamborghini. Nós temos os cheques de estímulo no governo Trump, potencialmente. Nós temos o novo presidente do Fed que vai cortar juros igual um fatiador de queijo da padaria e vai sim injetar liquidez. Trump já deixou isso claro, ele vai indicar e pode ser aquele reset, que é sim um crítico ferrenho de Jerome Powell. Então isso pode levar a uma movimentação agressiva quanto à liquidez. Nós temos mais cortes, mais injeção de liquidez, o mercado tem uma propensão a risco, explosão. Se isso acontecer, a gente tem potencial. Eu estou deixando extremamente claro para que ninguém fique cego com informações ultra bullish ou ultra bearish. Se a gente tiver um cenário como esse, a gente tem potencial de sim ver um movimento parelho com o que tivemos 2019, 20 e 21. Perfeito? Total 3 é a mesma coisa. É o mesmo movimento. Se a gente não conseguir um pivô de alta no Bitcoin, a gente pode marcar um novo fundo ou um fundo duplo, aceleração, caso a gente volte para aquele rally para testar as médias de 50, média de 200, queda, caso a gente busque este mesmo cenário, tá? Estou voltando, estou lhe mostrando exatamente, caso a gente volte a ver esse cenário, tá? A gente caminhará para um movimento, volta aqui, um movimento como este, aceleração de início de ano, já precificando saída de Powell, entrada de novo presidente do Fed, injeção de liquidez poderia e poderá nos levar a um cenário como este. Então, entenda, estou lhe mostrando o movimento de 2019, estou lhe mostrando o movimento que, sim, tivemos logo após as compras de títulos lá em 2019, exatamente como estamos vendo hoje. Este é o cenário. E este é o cenário, se a gente comparar, se a gente correlacionar com o cenário de liquidez, e vimos
em 2020. Ah, não vai ter a mesma liquidez, ah, não vai ser dessa forma. Tudo bem, eu só estou lhe mostrando um estudo. A gente vai sempre, diariamente, toda semana, vai trazer novas informações, vai discutir o mercado. E outra, a gente vai olhar para o gráfico. Eu estou te trazendo um estudo mais amplo para você ter um entendimento de qual é o cenário, em que momento nós estamos de política monetária, de sentimento de mercado, para você não cair em narrativas ou de alta infinita ou de Armagedon. Porque o cenário atual em política monetária, em liquidez, é bem diferente do que vimos no final de 2021, no final de 2017. Muitos ficam gritando para cá e para lá, mas não te explicam por que o cenário é diferente. Não adianta você olhar apenas para o gráfico do gráfico diário, por exemplo. Tem muita gente olhando para o gráfico diário. Aí é assim, aqui é bull market, aqui é bear market, bull market, bear market, bull market, bear market. Isso é investir? Olha, boa sorte. Sendo extremamente sincero. Analisa com cuidado. A gente vai trazer os estudos gráficos e sempre vai buscar trazer estudos de política monetária, de cenário macro em relação ao passado. Ah, mas o passado não vai se repetir. Você tem que entender o que é estudo de probabilidade. Quando a gente começa a correlacionar, não necessariamente aquilo vai se repetir, mas nós temos cenários que lembram cenários do passado. E o mercado, ele não se repete, mas ele gosta de rimar. A gente fez o estudo de liquidez. Dá uma olhada no estudo de liquidez. A gente fez o estudo de caixa. Por que a teoria e prática em relação a caixa, preservação de caixa é importante? Tá aqui também na descrição. Tudo gratuito para você. Então, assista, pergunte, tire as suas dúvidas, avalie com cuidado e tome sua decisão de investimento com responsabilidade. Se você quiser contar com mais atualizações, eu convido você a participar do nosso grupo geral, segundo o link da descrição. Tem sites, análises, informações, atualizações durante o final de semana também. Segundo o link da descrição, é gratuito. Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.